adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé? Quantos estão felizes, diga amém. Você está livre. Você é livre para adorar ao nome do Senhor. Você crê nisso? Lá em João 8:36 diz assim: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê nisso? Você crê que você vai sair daqui diferente do modo que você entrou? Então feche os teus olhos, erga as tuas mãos nessa noite. Comece a engrandecer ao nome do Senhor aí do seu lugar. Comece a agradecer a Ele por mais uma noite você poder estar aqui na casa dEle, louvando e engrandecendo ao Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Estar na tua presença com alegria, com gratidão, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Reconhecendo, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, nós não podemos nada. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por este culto que o Senhor nos presenciou, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um que se faz presente aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pela live. Vai de encontro, Senhor, a cada coração agora, Pai. Venha quebrar todas as cadeias. Venha, Senhor, libertar a cada um, ó Pai. Que possamos estar aqui nessa noite livres, verdadeiramente livres, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio. Tu tens liberdade de entrar em cada coração. Limpa, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti nesta noite. Que em nome de Jesus, Satanás seja envergonhado no nosso meio. E que o Seu nome, somente o Seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Santo é o Teu nome, Deus! Aleluia! Eu quero te convidar nesta noite a mudar esse ambiente. Em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, assim como os Salmos diz, cantai ao Senhor um novo cântico. Eu gostaria que você, de olhos fechados, começasse a cantar um novo cântico ao Senhor. Se você não sabe o que cantar, comece a declarar em línguas. Espírito Santo, que fortalece os Seus ungidos, que nos prepara para ganhar, para batalhar. Oh, Ele te fortalece, te faz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não temas, o teu Deus irá à tua frente. Ele vai à sua frente. Ele tem um escape que você precisa. Oh, Arababá, yeah. Oh.
nessa noite, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, desfere e faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai suprir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Usa voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços, mas nessa noite, mas não vai. É, Senhor, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, esse é o nosso Deus. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai subir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os trovões, Deus te dá escape. Deus já tem, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Oh, Senhor, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os trovões, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, esse é o nosso Deus. Aleluia! Não temas, declare nesta noite, Deus já tem um caminho, fez subir. Creia nisso. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape, Ele tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai subir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os trovões, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá,
Ele reina para todo sempre. Ele tem caminho no deserto, porque onde a presença do Senhor, o sobrenatural acontece. Aleluia. Creia que o Senhor está aqui nessa noite, amém? Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer: se prepare, porque o Rei dos Reis está aqui, e algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Então adore. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, olha o que Ele faz. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações essa noite. Aleluia, tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas nessa noite, restaura. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
nessa noite é o Deus de milagre, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus da restauração. Só basta uma palavra, e que tudo volta ao seu lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sirvo a um Deus de milagre. Eu sirvo a um Deus que pode. Eu sirvo a um Deus que faz o impossível. E o impossível Ele vai fazer por mim e por você nesta noite. Mas Ele está à procura de corações que têm fé, que acredita, que crê. Quantos aqui creem num Deus de milagres, num Deus que faz? Ele faz por te amar, Ele faz porque Ele quer ver você feliz, Ele faz porque Ele não quer que você fique vivendo essa vida medíocre. O Senhor tem uma vida de vitória para mim e para você. Levanta a sua cabeça, e quando você canta essa canção, creia no Deus que você serve, um Deus de milagre, um Deus de cura. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, Harabaxere cantarabaçô. Oh, recantarabaxere andarabás. Oh, permita que esse ambiente seja transformado. E nós cremos que a palavra do Senhor tem livre curso sobre nós essa noite. Abra o seu coração e creia naquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Em nome de Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor. Amém. Boa noite, podemos assentar. Olha para quem está do seu lado, cumprimente essa pessoa, diga que bom que você está aqui. O Du esqueceu da função dele, se tiver um outro soldado ali. O Du, esse é o ofício do levita Du. Obrigado. Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Diga de vitória em vitória. Muito bom, maravilha. Evandro, querido, você está bem? Temos orado pela Cíntia, viu? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Na sexta-feira nós estamos num treinamento e eu gostaria que você estivesse muito engajado neste chamado de Deus para a sua vida. Tudo o que acontece espiritualmente da parte de Deus na tua vida vem através de revelação. E quando eu falo de revelação, eu não estou falando da parte mística, porque tem muitas pessoas que confundem aquilo que é puro dentro do que Deus nos proporciona. Nós precisamos compreender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Tudo bem, pastorzão? Precisamos compreender qual é o nosso lugar no corpo de Cristo e precisamos nos equipar. Por quê? Muitos estão engajados no exército, mas não compreendem o que é que fazem dentro de uma igreja. É fato que somos família de Deus, o Senhor nos juntou para que pudéssemos viver uma linda comunhão e apregoar as boas novas do reino do Senhor. Mas precisamos compreender que existe uma possessão, uma opressão e uma oposição. E nós precisamos entender biblicamente o que é que Deus requer de nós
como igreja para podermos funcionar. Eu não sei se você já parou para analisar, nem todos aqueles que estão dentro da igreja funcionam. E eu acredito que quando você olha para o seu corpo, todos os órgãos e todos os membros têm uma funcionalidade. E às vezes nós achamos que é apenas para enfeitar, é apenas para embelezar, quando na verdade tudo aquilo que Deus criou tem uma função específica. É claro que tem coisas que realmente nos adornam, nos tornam mais bonitos. Mas por outro lado, nós precisamos compreender que cada um, como membro do corpo de Cristo, precisa ativar o seu chamado profético. E quando nós falamos desse chamado profético, nós falamos a respeito da fé, para que você possa trabalhar essa questão de fé na tua vida. O que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. E por outro lado, você precisa também ter uma revelação do que é a autoridade que Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos. Quando ele anuncia, dizendo: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal, diga comigo, toda. E nada, absolutamente nada, vos causará prejuízo ou dano. A palavra então nos desafia a trabalhar para Deus. E trabalhar para Deus implica em algo desafiador, porque muita gente não percebe a movimentação do reino invisível, do reino sobrenatural e do reino espiritual. Porque o diabo, ele investe de todas as maneiras para que o evangelho não alcance o coração das pessoas. O evangelho, ele precisa descer da mente para o coração. E tem muita gente que pensa que o lugar do evangelho é na mente, intelecto, razão, alma, mente. Quando na verdade o evangelho, ele precisa ser acolhido no seu espírito, no seu coração. E quando nós falamos de coração, obviamente não estamos falando de um órgão onde ele bate e enrega todo o nosso corpo com o sangue. Não se trata desse órgão vital. Existe uma ligação muito particular, porque quando nós falamos de espírito, nós associamos a coração, e o espírito também fala de vida. É necessário que você entenda que na mente a palavra é logos, é conhecimento, mas quando ela cai no coração e é revelada pelo Espírito Santo, ela vai se tornar rema. E nós precisamos então, como igreja de Cristo, nos equiparmos neste tempo. E a história é que em algum momento nós nos distanciamos daquilo que o Senhor nos chamou de fato para ser e fazer. E muitos acabam sendo oprimidos, como diz a palavra na parábola do semeador, sufocados pelos cuidados desta vida. Eu sei que cada um aqui tem a sua história, os seus desafios, as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, mas por outro lado, nós somos de Deus. A palavra nos desafia, nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, somos como que peregrinos e forasteiros, estrangeiros em terra alheia, como diz o apóstolo Pedro. Então, eu preciso compreender que eu recebi de Jesus este poder delegado, esta unção.
Como diz o profeta, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Eu recebi exousia, ou seja, poder delegado. E não é qualquer poder. E você precisa aprender que quando você começa a exercer essa autoridade, você cresce em poder. Quando você começa a exercer esta autoridade, você cresce em poder. Quando você começa a exercer esta autoridade, você cresce em poder. Não se trata de algo para que nós nos envaidecemos. Não se trata de algo onde vamos buscar promoção pessoal. A Bíblia fala a respeito dos dons do Espírito, e Paulo, ele é bem claro quando ele diz que os dons do Espírito é para a edificação do corpo, é para a edificação da igreja, é para a implantação do reino neste mundo, e não é apenas para que eu me exalte, me promova. E como nós vemos nos dias de hoje, quando nós olhamos na internet, nós vemos tantas coisas que são vexatórias. E a Bíblia diz que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. E tem muita gente que está tomando para si a glória que é de Deus. Então nós precisamos falar com a igreja, para que a igreja seja desafiada a crescer dentro do propósito, dentro da visão, dentro da unção, dentro da autoridade, dentro do poder. Porque uma das questões dos nossos dias é que a igreja, ela está muito... a igreja, ela anda muito anulada, paralisada, por conta de uma ação maligna, é óbvio, mas também por conta da falta de uma revelação no nosso coração, porque quando nós temos uma revelação no nosso coração, nada vai nos parar, não vai ter tempo ruim para nós. Nós vamos olhar para o Evangelho e vamos nos alimentar deste maná que cai do céu e nunca parou de cair. Se você quiser, este pão da vida vai te alimentar para que você possa desenvolver uma vida espiritual plena em Deus e assim vencer todos os obstáculos que até o dia de hoje te fez uma pessoa inerte dentro daquilo que Deus nos chama para fazer. Então, quando Jesus diz, eis que vos dou autoridade, é uma palavra que ecoa e chega até os nossos dias, depois de mais de 2000 anos, e a palavra é, eis que vos dou autoridade, igreja, eis que vos dou autoridade, para pisardes em Satanás e seus demônios, que representa... que representa todo o mal, para destruir todas as obras do diabo. Diga-me todas. E nada, absolutamente nada, pode lhe causar dano. O que acontece? Tem muito crente que acredita na doutrina da retaliação. Ah, pastor, eu não vou mexer muito com isso, porque quando eu oro muito, eu acabo sofrendo ataques. Quando eu jejuo, quando eu começo a frequentar a igreja, né? Quando eu dizimo e oferto, e as minhas finanças são atacadas, e pastor, o inimigo se levanta, o diabo está furioso. Amados, eu vou tirar isso aqui, posso? Se eu não pudesse, eu ia tirar do mesmo jeito. Você sabe que um dia eu preguei numa Assembleia de Deus, eu disse que ia tirar o terno, o pastor disse, se você tirar o terno, você tem que descer do altar. Aí, como boi em terra alheia é vaca, eu disse, amém, pastor, eu fico com o terno. A gente precisa saber o nosso lugar, amém? Olha para quem está do seu lado e diga, você precisa saber o seu lugar.
O mal do libertador é que chega uma hora que ele se sente a última Coca-Cola gelada do deserto. E ele se sente o último biscoito recheado, a última bolacha recheada do pacote. E ele então levanta o nariz, sobe o tupete, estufa o peito, e ele acha o que não é. E o Senhor, Ele é perito em tratar com o nosso ego. E Ele precisa fazer isso, porque se Ele não nos trata, nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Porque tem gente que se afasta, se desvia totalmente da vontade de Deus. E por incrível que pareça, tem muito desviado nos altares, tem muitos desviados fazendo adivinhação nos altares, e tem muita gente que pensa que é Deus, quando na verdade não é Deus. Parece, mas não é. A palavra de Deus diz que até mesmo os escolhidos seriam enganados. E tem gente que pensa que isso vai acontecer só lá no futuro. Não, isso já acontece há muito tempo. Então nós precisamos compreender qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Diga, eu sou discípulo. Então, quando você entende que discípulo é aquele que funciona, é aquele que é proativo, é aquele que age, é aquele que proclama, decreta, é aquele que apregoa, é aquele que profetiza. E quando nós falamos de profetizar, nós estamos falando da palavra. Então, quantas pessoas estão vazias de palavra? E elas dizem assim, pastor, eu prego para as pessoas virem para a igreja. Eu disse, isso não é pregar Jesus, isso não é pregar o Evangelho, isso é pregar uma religião. E Jesus é mais do que uma religião, Jesus é um estilo de vida. Ele veio revelar para nós o reino de Deus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus, ele pregava dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Quando você olha para a palavra, em Mateus capítulo 10, versículo 7, ele diz para os discípulos, vocês vão, após mim, pregar a palavra, e vocês vão pregar aquilo que eu vim pregar, sem novidades. Vocês vão dizer, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Imagina a simplicidade do Evangelho. E por que é que nós podemos facilitar, se a gente pode complicar? Imagina aquele homem que foi liberto, aquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, que morava no cemitério, escondido em sepulturas, comia cadáveres, cabelo crescido, barba crescida, unhas crescidas, sem roupa. Era um lugar que ninguém passava, ele era famoso, porque ali era um território tomado por uma força maligna, e todo mundo sabia que ali morava um homem possesso de demônios. E diz a Bíblia que a força dele era tão grande que cadeias não podia prendê-lo. Ele se soltava, a força dele era brutal. E Jesus tinha tanto lugar para passar, e ele decide entrar ali naquele cemitério. E eu acredito que o propósito dele era de encontrar com este homem. Enquanto muitos podiam criticá-lo por ser ali um campo de sangue, um lugar de morte, um cemitério, ele vai transformar aquele lugar em um lugar de vida, em um lugar de libertação, em um lugar de salvação. E aquele homem é liberto, vocês conhecem a história. E quando ele foi liberto desses 6.000 demônios, alguns dizem, pastor, a Bíblia fala de 2.000 porcos, mas 6.000
homens do soldado romano, uma legião era composta por 6.000 soldados. Então, dizem que ali tinha muitos demônios. E não importa quantos estejam ocupando o lugar na vida de alguém, a igreja ela precisa ter autoridade e poder para enfrentá-los e expulsá-los em nome de Jesus. Aí é interessante que este homem, depois de liberto, ele já se aventura a pular dentro do barco para ir embora com Jesus e os seus discípulos. E Jesus disse que não. Você vai ficar aqui e pregar o evangelho em Decápolis. É Decápolis, pastorzão. E você vai ser evangelista lá, vai ser missionário lá. Note que ele não fez seminário. Ele só teve uma experiência profunda com Deus, através de Jesus. Então preste atenção, você pode se equipar, você pode estudar, e você pode se preparar para crescer na fé, conhecimento e graça. Mas não é desculpa para você não fazer o reino de Deus hoje. Você deve começar a pregar. Foi o que Jesus fez com este homem que foi liberto. Você vai ficar aqui, você vai pregar o evangelho nesse lugar, vai contar para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, sei lá, para os seus conhecidos, para os seus desconhecidos, para todo mundo, o que Deus fez na sua vida. Preste atenção, é só isso. É chegado o reino de Deus no meio de vós. O que é isso? Você chega para alguém, a pessoa está doente, você diz, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Deus tem poder para te curar. Mas pastor, eu não sei se essa pessoa vai ser curada ou não vai ser curada. Nem eu sei. Mas Deus sabe. E tudo que Ele quer é alguém corajoso, intrépido e valente, para poder estar orando. E fazer essa intermediação entre terra e céu. Entre céu e terra. O que você ligar aqui será ligado no céu, o que for ligado lá vai ser ligado aqui. Tudo o que nós precisamos é fazer algo simples. É você orar do seu jeito, mas depender do Espírito Santo. Porque Deus não vai ouvir uma oração porque ela é bonita, porque ela foi trabalhada. Ele vai ouvir o coração de quem é sincero, de quem é puro, de quem está andando em santidade. E quando a gente fala de andar em santidade, eu não estou falando de perfeição, porque tem muita gente que pensa que ser santo é ser perfeito. Eu estou falando de você fazer escolhas e tomar decisões. Eu não quero fazer isso, eu não vou me contaminar, eu quero me consagrar para Deus. E santidade nada mais é do que você se separar. Deus então, Ele escolheu você. Muitos são chamados para a pregação. Ou melhor, todos são chamados para a libertação. Todos são chamados para a libertação. Mas nem todos são para a libertação. Por quê? Porque nós apresentamos desculpas. Nós não queremos sair da zona de conforto. O que trouxe você numa noite fria para este lugar? Você sabe que somente a palavra de Deus pode te aquecer de verdade. E o teu coração, ele precisa voltar a queimar, arder e latejar novamente. A palavra diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependei-vos, e volte ao primeiro amor. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e não brincar com aquilo que de certa forma nos esfriou e nos tornou indiferente para Deus. Porque nós muitas vezes estamos na igreja, mas estamos tão longe de Deus. Estamos vivendo uma geleira espiritual.
Mas quando nós entendemos isso, nós vamos quebrar com o poder de tudo aquilo que está nos escravizando na nossa carne. E é do mundo. É do diabo. E nós precisamos compreender o que é ser de Deus, para viver para Ele. E você dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O discípulo, ele é assim, ele faz como o liberto de Gadara fez. Eu quero ir com você, Jesus. Eu vou para onde o Senhor for, Jesus. Eu quero aprender mais do que você ensina, do que você prega. Não, você vai ficar aqui. O meu propósito com você é aqui. Então imagine você. Nós estamos num propósito de estar orando para Deus e pedir para Ele todos os dias: coloca alguém na minha frente para eu pregar Jesus, para eu falar de Jesus, para eu contar as maravilhas de Jesus, para eu compartilhar o meu testemunho. Isso sim é pregar o Evangelho. Isso sim é pregar o Evangelho. Isso sim é levar Jesus para mais longe. Agora imagine só, quantos de nós estamos aqui, já estamos em agosto, primeiro dia, estamos já avançando para o final de mais um ano, de 2025. Quem é que você ganhou para Jesus? Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela falou: pastor, eu ganhei 5. Eu falei: não, você não ganhou ninguém. Ela falou: claro que eu ganhei. Está aqui o fulano, o cicrano, o beltrano, e falou o nome de todo mundo. Eu falei: não. Quando vem de outra igreja para cá, não é crescimento real. O Senhor não nos chamou para pregar para quem já está dentro de uma igreja, pescar em aquário. O Senhor nos chamou para levar o Evangelho para quem está perdido, para quem é escravo do pecado, para quem está cego, para quem nunca teve uma experiência com Deus. Então nós, muitas vezes, nos enganamos a respeito do que é o avanço do reino de Deus. A maior parte das pessoas que fazem parte do nosso ministério, eu acredito que mais de 75% são pessoas que a gente pregou e ganhou para Jesus. Porque vocês sempre foram exortados a não pregar para quem é de outra igreja. Isso não é crescimento real. E outra coisa: ah, pastor, eu quero pregar para os sem igreja. Legal. Eu quero pregar para os desigrejados. Legal. Só que você gasta 9 vezes mais energia para pregar para eles do que pregar para alguém que nunca teve uma experiência com Deus. Pessoas muitas vezes com o coração endurecido, os ouvidos fechados e resistentes ao Espírito Santo de Deus. É claro que você pode curar estas pessoas através do seu testemunho. Muitas vezes o teu testemunho vai falar muito mais alto do que a tua voz que grita. E nós estamos vivendo um tempo onde o inferno ele tem conspirado de todas as formas para desviar a igreja de Cristo do seu propósito. Hoje vivemos um tempo de igreja celebridade, pastores famosos, escoltados por guardas-costas, que vivem em mansões, que guiam Lamborghini, Ferrari, que tem relógios de 500 mil no pulso. Hoje nós estamos vivendo
Um tempo onde nós, como libertadores, precisamos nos levantar para interceder pelo reino de Deus. Então, antes de você pensar, de fazer alguma coisa, você vai pensar em ser alguma coisa. E a primeira coisa que Deus te chamou para ser de verdade é filho, discípulo, e você não pode nunca esquecer disso, intercessor. Você vai exercer o papel do sacerdote. Não é de fazer oração automática diante de Deus. É de você dizer: Senhor, eu quero chorar hoje, eu quero rasgar meu coração, eu quero me debulhar em lágrimas pela tua igreja. Que nós possamos ver o evangelho sendo pregado de verdade nos altares. Amados, nós sabemos que não existem igrejas perfeitas. Eu não sou, você não é, nós não somos. Não existe igreja ou teologia perfeita. Mas o nosso alvo é de praticar a palavra em 100%. Talvez a gente nunca chegue a isso. Alguns irmãos dizem que é uma pretensão absurda. Mas por outro lado, você mira na lua e se não acertar, você fica entre as estrelas. Você vai fazer sua parte para que Deus possa cumprir na tua vida um propósito. Digo, meu propósito é o propósito de Deus. Porque quando a gente fala de propósito, logo a gente pensa do nosso próprio propósito. E é interessante que quando você entende o que é ser filho e o que é ser discípulo, quando você entende o seu chamado, você vai compreender que você está aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que te enviou. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. O fato é que nós precisamos amar o reino de Deus de verdade. Quando a palavra nos exorta, lembra-te de onde caíste, arrependei-vos e volte ao primeiro amor, ou a primeira prática, as primeiras práticas. Porque lá no começo tudo era diferente, né? Era muito intenso. Aí a gente vai esfriando, porque você coloca os olhos naquilo que o irmão está fazendo, naquilo que a irmã está fazendo, ou deixa de fazer. Você para por causa de crítica. Você tem necessidade de aceitação e de aprovação. Preste atenção. Se você tem necessidade de aceitação e de aprovação, você sempre vai estar criticando alguma coisa. Você sempre vai estar descreditando aquilo que está sendo feito. Ouve essa. Quando eu me converti, eu voltei para Jesus, tive uma experiência real com Deus, eu trabalhava em rádio. E eu me lembro que eu estava ouvindo um programa evangélico pela rádio. Naquela época, 35 anos atrás, tudo era muito diferente de hoje. Aí, um pastor estava comigo e ele falou: como é que pode esse cara estar na rádio, não sabe nem falar português, está fazendo sopinha de letra, está falando glória, problema, está engolindo S. Aí eu olhei para ele e disse assim: ele está lá, e você não está fazendo nada pelo reino. Então nós somos bons em criticar, apontar o dedo. Preste atenção, você tem que se decidir, quem é que você vai ser? Você vai ser pedra de tropeço dentro da igreja, ou você vai ser um canal, um veículo, um meio, um instrumento de Deus para abençoar o reino? Você tem que fazer uma escolha. Quem é que vai te usar dentro da igreja? É o diabo ou o Espírito Santo? Porque o inimigo, ele vai usar sempre aqueles que se acham muito espirituais.
Então eles desaprovam tudo. Mas a coisa está acontecendo, a coisa está andando, a coisa está fluindo. Se lentamente ou rapidamente, as coisas estão acontecendo. Mas tem que ser do jeito dele. Até que a gente aprende. É tudo do jeito do Espírito Santo. É de acordo com o vento que sopra. E quando Nicodemo se assenta para conversar com Jesus, o papo de teologia, não foi assim aquilo que ele esperava. Porque Jesus começou a falar do vento para ele. Para onde o vento está soprando? Qual a direção do Espírito Santo para nós nesse tempo profético? É de ficar nos degladiando como igreja? Onde um quer ser melhor do que o outro? Lembra daquele episódio dos discípulos? Eles voltavam para casa, Jesus ia à frente, e eles disputavam. Hoje eu curei um cego. Aí o outro dizia assim, eu curei um cego e um surdo. Aí o outro dizia, eu curei um cego, um surdo e um mudo. Aí o outro disse, eu curei um cego, surdo, mudo e aleijado. Aí eu curei um cego, surdo, mudo, aleijado e ressuscitei um morto. É uma disputa, onde um quer ser mais do que o outro, a guerra de ego. E nós precisamos morrer para o nosso eu, e dar a Deus toda a glória. Aí sim Ele vai começar a fluir na tua vida, a se manifestar, a te dar direção, e a te usar. A maior reclamação que nós temos daqueles que vêm de outras igrejas é, pastor, eu fui usado na igreja onde eu estava. Eu falei, isso não é bom? Tudo que a gente ora para que Deus nos use. Ah, mas eu me senti usado. Nada melhor do que você se sentir usado. Só que o problema é estar vivo demais. E nós temos que ir para a cruz. Nós temos que morrer para nós mesmos. Onde crítica não nos derruba e elogio não nos exalta. Só que nós não sabemos lidar com isso. Temos necessidade de aceitação e de aprovação. Você tem necessidade de elogio, tapinha nas costas, aplausos, tapete vermelho. Lembra quando Jesus foi entrar em Jerusalém? Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lembra? Colocaram folhas de palmeira, estenderam as suas capas, fizeram um tapete para a procissão. E Jesus não teve onde ficar ali. Ele teve que se hospedar em outro lugar. Amados, não pode ser da boca para fora. É do coração para dentro. O mesmo povo que disse Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor, foi o povo que disse depois, solta Barrabás e crucifica-o. E tem uma ilustração que você já conhece, mas eu vou contar de novo. O burrinho chegou feliz em casa e foi falar com a mãe dele e disse assim, mãe, você não sabe o que foi que fizeram para mim hoje? Aí a mãe pergunta, o que foi, meu filho, que fizeram para você? Ah, eu entrei em Jerusalém, colocaram folhas de palmeira para eu passar, estenderam as capas no chão e me ovacionaram. Aí a mãe do burrinho pergunta para ele, quem é que você estava carregando? Amados, quem é que nós estamos carregando? Não seja burrinho. É tudo por causa dele. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Preste atenção. Vocês não imaginam como o Senhor quer te usar. A chama já está dentro do teu coração. O Espírito Santo já é residente dentro de você.
Tudo que você tem que fazer é abrir a boca e dizer: usa-me, Senhor. Tudo que você tem que fazer é pregar o evangelho da paz. Caminha, anda, faz aquilo que Deus te desafiou para fazer. Amém? E olha como é simples. É chegar do reino de Deus no meio de vós. Eu estou com um problema financeiro. Deus tem poder para te prosperar. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus tem poder para te alcançar. É chegar do reino de Deus no meio de vós. Eu estou com a minha família se desfazendo. É chegar do reino de Deus no meio de vós. Esse Deus é um Deus de reconciliação, de perdão, de cura. Deus pode fazer algo lindo na tua vida. Então não importa a situação que a pessoa esteja passando, é chegar do reino de Deus no meio de vós. Preste atenção. Sabe como que eu rompi? Eu já falei para vocês que eu sou muito tímido. Aí vocês dizem: não, não parece. Pois é, mas eu sou. É que eu trabalho isso. Imagine vocês que antes eu ficava ensaiando. Deus dá um sinal, que o gato entra aqui dentro da casa com o rabo levantado em mim 3 vezes. Aí eu sabia que era para eu dar uma palavra. Deus, que a lâmpada pisque 2 vezes. Deus, que o vento sopre e bata a porta. Para com isso. Sabe como que eu rompi? Eu parei de ficar pensando, sabe, ensaiando. Eu chegava, a pessoa contava o problema dela. Eu posso fazer uma oração por você? A pessoa diz: aqui? Falei: é, aqui. Aí, respeitosamente, eu colocava a mão no ombro. Se for mulher, evita. Aí, eu orava, na minha simplicidade. Amados, eu não sou um eloquente pastor até hoje. Tem irmãos que fazem cada pregação, eu digo: meu Deus do céu, que coisa linda. Fazem orações inspiradas. Eu sou simplão de tudo. Eu dou aquilo que eu tenho para entregar, mas é o meu melhor. É o meu sincero. Então, vocês precisam aprender do mesmo jeito. É chegar do reino de Deus no meio de vós. E é interessante que quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós precisamos entender como que os discípulos foram arregimentados. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Vou parar aqui para fazer uma parte. Vocês perceberam que é chegado o reino de Deus no meio de vós, mas aqui Jesus já faz uma abordagem para assustar os discípulos. Ele fala a respeito da oposição espiritual, da força contrária, da malignidade. E diz que eles recebem poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. A igreja dos nossos dias não acredita mais nem em libertação e muito menos acredita em cura. E quando a gente fala de libertação, a gente soa como herege. E nós já estudamos. A palavra nos ensina que os sinais são necessários para que alguns creiam. Então nós precisamos compreender que existe um poder à disposição da igreja. Imagine você que você não está bebendo dessa água. Você não está bebendo dessa água. Deus se move, Lenite, lá na empresa, quando vocês se reúnem, quando vocês dão as mãos e quando vocês começam a orar. É algo de Deus. A empresa para.
Ali na roda, tem ateu, tem pessoas que professam outra fé. Mas algo está acontecendo ali, porque vocês têm se decidido a ser luz naquele lugar. E esse é o segredo, amados. Se somos discípulos, nós vamos brilhar em todo lugar. Nós vamos iluminar as trevas. E quando a palavra fala das trevas, fala da cegueira espiritual daqueles que tropeçam. Porque eles não conseguem enxergar a vontade de Deus para as suas vidas. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então a primeira coisa foi para assustar os seus discípulos. Porque tem irmão que não gosta de falar de demônio. A gente já teve situações que quando manifestam um demônio, as pessoas saem correndo. Ah, pastor, não quero ser dessa igreja não. Amados, imagina aqueles que andavam com Jesus. Não vou andar mais com Jesus não. Hoje Jesus expulsou uma legião. Assustei, não dormi de noite. Estou com as lombrigas assustadas até agora. Então, nós sabemos que tem mal que é físico, psicossomático, espiritual. Mas você tem que discernir. É um dom que está à disposição da igreja. E você precisa buscar discernir. Então aqui fala a respeito disso, dos espíritos imundos, para os expulsarem. Presta atenção. Um dia eu cheguei numa casa, e lá eu encontrei uma pessoa que estava doutrinando o espírito que tinha se manifestado. Porque a doutrina da religião dele era de que estes espíritos sem luz precisavam ser doutrinados. E ele estava perguntando: quem é você? Você está precisando de luz. Eu estou aqui para te encaminhar para a luz e tal. E ficou lá, e eu respeitosamente estava do lado. Você precisa sempre respeitar a fé da outra pessoa, se você quiser que ela respeite a sua fé. Aí elas podem ser sinceras, estão sinceramente erradas, mas são sinceras. Aí a pessoa deu uma acalmada, a pessoa parecia que estava melhor. Dá um copo de água com açúcar para ela. Aí pegaram lá um copo de água com açúcar. Falou: pastor, o senhor quer fazer uma prece? Eu falei: se o senhor me permite, eu quero. Aí eu me abaixei e falei assim: te manifesta espírito maligno. Aí ele deu um grito. Ah! Aí eu disse para aquele homem: eu acho que vai ter que doutrinar de novo. Ele se escondeu, não foi expulso. E a Bíblia manda expulsar. Vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o senhor determinar. Você repreende, amarra e expulsa. Aí o que foi que aconteceu? Eu usei daquela situação para evangelizar aquele pobre homem. Eu disse assim: a verdade está com Jesus, ou a verdade está com a religião dele? Aí o demônio deu uma risada, né? Não vou responder. Eu falei: responda. Aí ele falou: tá com o homem de branco. Aí aquele homem arregalou os olhos desse tamanho. Eu falei: o que você está fazendo na vida dele? Ah, eu quero matar ele. Essa depressão sou eu que trago. E falou das doenças e tal. Eu falei: agora você vai embora em nome de Jesus. Repreendi e mandei embora. Aquele homem ficou tão impactado. Que ele me chamou para conversar outro dia. E falou: olha, eu nunca vi algo igual. Eu aprendi de um jeito e agora você bagunçou minha cabeça. Eu falei: é isso que o evangelho faz, ele bagunça a cabeça da gente.
É engraçado que o mundo desilude, o mundo ilude e o evangelho desilude. Então, eu preguei para ele, ministrei para ele. Demorou um tempo, porque ele era um estudioso da doutrina que ele seguia. Até um dia que eu disse para ele: você quer receber Jesus no seu coração como seu único Senhor e suficiente Salvador? Ele falou: o que é que eu tenho que fazer? Eu falei: abrir sua boca e confessar. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, crendo no seu coração, será salvo. E eu fiz uma oração e levei ele para Jesus. Ah, pastor, esse negócio de conversar com o diabo não é legal, não. Eu não concordo, não. Pois é, Jesus fez isso com o gadareno, não é? Qual é teu nome? Legião, porque somos muitos. Tá bom. Não é que você tem que ficar ali íntimo, sabe? Batendo papo. Eu lembro de um dia que a minha mãe estava no culto lá na Avenida Eusébio Savai. De repente a gente estava fazendo a libertação. O demônio olhou para minha mãe e falou: você está aí? Aí o Bartolomeu, que era recém-convertido, falou: ó, você é assim, não é ele? Ele te conhece. É só a graça, né? Até vou tomar uma água depois dessa. Mas você precisa ter equilíbrio. O problema é quando você erra no ponto do sal. Pode deixar ela aí, deixa quietinho. O problema é quando erra no ponto do sal. Você perde o equilíbrio. Faltar sal é ruim, e ter muito sal é pior ainda. Eu lembro quando eu comprei alguns pãezinhos e veio sem sal. Amados, eu não consegui comer, eu fui devolver. Não dá para comer, é um negócio sem graça. É igual comida, quando erra no sal, a gente perde o apetite. É ou não é? E fica com raiva do cozinheiro. Aí tem que perdoar. Então, vamos lá de novo. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então diga: eu expulso demônios e curo pelo poder e autoridade que recebo de Jesus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aí fala o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Preste atenção, olha só. Aquele que trai e aquele que é desleal, essa marca vai ficar para sempre na sua vida. Nós sabemos que os Judas vão surgir. Estou falando dos Iscariotes, o outro é irmão de Jesus. Mas você tem que pensar que não seja eu. Você tem que entender que hoje você não está sendo tentado para se rebelar, para querer ser o que não é, mais do que é, o que ninguém te nomeou para ser, ou se autodemitir. Mas chega uma hora que o diabo tenta. Eu tinha um pastor na igreja que era uma bênção. Quando eu pensei em abrir uma igreja para ele pastorear, aluguei o prédio, começamos a reforma. Ele disse para mim: por que é que eu vou ser pastor da tua igreja? Eu vou abrir a minha própria igreja. Eu já sei expulsar demônio, eu já sei curar enfermo, eu já oro e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Eu não preciso estar debaixo da tua autoridade. Na hora que a pessoa revela o propósito do seu coração, você tem que deixar ela ir. Você não pode segurar ela, porque ela vai quebrar a igreja. Então, aqui, todas as vezes que falar de Judas Iscariotes, vai falar aquele que traiu Jesus.
fica a marca, ou melhor, o rastro, né? Tem gente que deixa a marca, tem gente que deixa rastro. Então é importante você sempre deixar a marca. E diz a palavra. 5. Jesus enviou estes 12 e eles ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar o evangelho, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Olha só, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Em Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao 15, diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou para si os seus discípulos, escolheu 12 deles, e quem também designou futuramente como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que veio ser o traidor. Olha só o que ele diz, que ele foi para o monte orar. E descendo, ele chamou para si. Então note, Jesus chamou para estar com ele. E esse é o desafio do libertador em nossos dias. Jesus nos chama para estar com ele. Você precisa entender que o segredo de todo ministério bem-sucedido é o tempo que nós passamos com ele. Eu digo para as pessoas que passam atendimento comigo, é melhor 5 minutos com Deus do que 5 horas com o pastor. Então você precisa ter essa intimidade, esta particularidade, esta amizade, este relacionamento pessoal, profundo e particular com Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça, Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Mas nós não queremos. Ah, pastor, esse é um desafio de quem está no ministério, de quem é líder. Eu não sou. Chega uma hora que você vai entender o que é libertação. Você vai ter que aprender a expulsar os seus próprios demônios. Chega uma hora que você tem que começar pela tua vida, pela sua casa, pelo teu lar, pela tua família. E tem uma irmã aqui que teve uma experiência essa madrugada. Posso contar, Bá? Ela estava na casa dela, 3 horas da manhã. O telefone tocou. E era uma pessoa próxima que estava possessa na casa, quebrando tudo. Ela tentou orar por telefone, mas de prima os demônios não se submeteram. Ela tentou ligar para mim e não conseguiu falar comigo. Aí ela respirou fundo, fechou os seus olhos e fez uma oração. E ela disse: eu não preciso ir lá. Jesus vai. E não sou eu quem faço, é Ele. O poder é dele. Foi mais ou menos assim, não foi, Bá? Aí o que foi que aconteceu? Ela, por telefone, repreendeu e expulsou aquele demônio. Foi embora. Foi liberto. E ele começou a chorar. O que está acontecendo? Nós oramos por esse casal dia desses e eu disse: Deus vai começar a usar vocês. E é interessante, gente, que chega uma hora que Deus não quer saber se você está disposto ou não.
ele começa a se mover de tal forma que você não tem escolha. Quando você vê as pessoas próximas a você passando pelo que elas passam. Quando a Bíblia diz que Jesus sentia íntima compaixão, começa a sublinhar na Bíblia as partes que diz assim: Jesus sentia íntima compaixão. Antes dele orar e realizar o milagre, diz assim que Jesus sentia íntima compaixão. Sabe o que significa? Ele se colocava no lugar da outra pessoa que precisava de um milagre. Então nós precisamos nos colocar no lugar da outra pessoa. Só que libertação não é algo que você vai se preparar do dia para a noite. Imagina um maratonista. Ele vai participar de uma maratona, de uma meia maratona, e ele vai se preparar na véspera? Não vai, ele vai se preparar com antecedência. Você precisa afiar a tua espada. Você precisa lustrar a tua armadura. Você precisa se preparar para o dia do combate. Se bem que existem níveis de combate. Todos os dias nós temos o nosso nível pessoal de combate. As questões pessoais, emocionais, sentimentais, afetivas, financeiras. São N situações. Quando não pessoal, é no teu círculo. Aí você vai ficar procurando um homem e uma mulher de Deus para poder fazer alguma coisa. Por que você não é aquela mulher, aquele homem de Deus de verdade, para ser porta-voz de Jesus naquele lugar e para levar a glória de Deus para aquele lugar? Então, bendita a hora, Bárbara, que eu não atendi e que não te respondi, porque a gente quer fazer do nosso jeito. O pastor vai vir aqui em casa, vai me pegar junto com meu esposo, nós vamos lá e nós vamos fazer a libertação. Aí de repente você aprende que o evangelho funciona. Eu chorei de cá, ele chorou de lá e ele foi liberto. Não é lindo isso? Não é lindo, Patrícia? E glória a Deus quando a gente encontra alguém de Deus na família, porque às vezes a gente está num desespero tão grande que não encontra. Você lembra, não, esse vai na igreja, mas ele não é muito de Deus, não. Ele está salvo, mas não muito. Porque você conhece o testemunho das pessoas. Amados, o evangelho é testemunho. Por isso que você tem que ir fechando as brechas. Testemunho fala disso, brechas, portas, legalidade, direito. Então você precisa ir se posicionando como filho de Deus, como discípulo, como intercessor, como servo de Deus. Agora, nós tivemos uma experiência no domingo. Quem estava na recepção, de repente, desabou, pluft, desmaiou. Aí a gente pode pensar, né, conjecturar, não, às vezes é pressão, às vezes é um mal súbito, às vezes é alguma coisa. Amados, nós não espiritualizamos tudo, mas nós sabemos quando é espiritual. A pessoa caiu igual uma jaca madura. Nós precisamos, amados, nos revestir de Deus, da sua palavra, do seu espírito, da sua unção, da sua presença, da sua glória, do seu poder. Imagine vocês que têm irmãos que estão levando muito a sério. Renan entregou seu jejum de 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Ele me ligou e disse assim: pastor, eu estou segurando uma pera. Eu estou segurando uma pera. Eu falei, e aí? É que eu estou de jejum de 3 dias e 3 noites, mas agora a pera conversa comigo, eu converso com a pera. Amados, foi isso que aconteceu com Jesus, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, a tentação de Cristo. Imagina que ele está lá, depois de 40 dias e 40 noites de jejum,
Ele está lá e de repente vem a tentação. Ele olhando para umas pedras, aí ele começa a ter uma visão de aqueles pãezinhos crocantes da padaria do Moisés, a casa do pão. Imagina, torradinho com manteiga, aquele cheirinho maravilhoso. Aí o diabo diz: transforma estas pedras em pães. Ele sabia que Jesus tinha esse poder. Só que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que isso significa? Eu não estou aqui para alimentar a minha carne. Estou aqui para alimentar o meu espírito. E ele estava lá para receber as instruções do Pai para o seu ministério terreno. O seu ministério começa com comunhão com o céu, com uma direção da parte de Deus. Agora, não vamos fazer igual os filhos de Sevas. Você se aventura a ser um libertador e apanha dos demônios. Já vi isso acontecer muitas vezes. Eu te repreendo pelo Deus de Paulo. Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu conheço. Mas vós quem sois? E corre, senão eu vou te pegar. Diz a Bíblia que eles fugiram pelados, eles apanharam, foi um vexame. E tem irmão que vem conversar comigo: é verdade, pastor, que o diabo joga o pecado da gente na cara? Eu falei: larga logo. A gente já teve situações na igreja de manifestar o demônio olhar para a cara da pessoa e dizer: você é orgulhoso, você é orgulhosa. Aí a pessoa diz: eu não sou. Aí o diabo fala: tá vendo? É assim. Então, nós estamos lidando, gente, com aquilo que foge muitas vezes do que estamos acostumados. Agora, Pedro e seu irmão André eram pescadores, assim como Tiago, João e Felipe. Dos pescadores se tornaram pescadores de homens. Mateus, por outro lado, trabalhou como cobrador de impostos, e esta classe era odiada. Quem passava por um cobrador de impostos cuspia-lhe na cara, porque eram traidores da pátria, dos seus irmãos. Então imagina, alguns pescadores, Mateus, cobrador de impostos, Judas Iscariotes era o tesoureiro dos apóstolos, depositário das esmolas que eles, das ofertas que eram feitas para Jesus. Judas Tadeu, o apóstolo, era de grande coração, era irmão de Jesus. Mas eu falei isso para que você entenda o seguinte: de repente, os discípulos de hoje vai ser um advogado. Você faz o que lá na sua empresa? Vai ser um supervisor. O Du faz o que lá, Du? É um comercial interno. O Chico é o que, Chico? É um encarregado. O Adiel é o quê? O monitor. Imagine vocês que cada um aqui tem a sua atividade. Jesus chega e ele não bagunça tudo, ele organiza tudo. Porque muitas vezes a nossa bagunça é fazer a nossa vontade, do nosso jeito, estar onde Deus não nos quer. E Deus chama alguns para fazerem aquilo que muitos não estão dispostos a fazer. Foi assim que ele entrou na minha vida. Eu nunca tinha pensado em ser pastor. Aliás, eu nem queria. Mas quando me vi, eu já estava apaixonado pelo Evangelho. Imagine vocês que eu tive uma experiência com Deus. Eu fui curado de reumatismo infeccioso no sangue, asma, um problema nos olhos. Eu podia ter ficado cego dos 2 olhos.
e o quadro seria irreversível, porque era uma infecção que estava atingindo o nervo óptico. E a previsão foi dada para os meus 24 anos de idade. Hoje eu estou com 57. Tinha um problema sério de coração. Amados, quando eu fui curado e quando eu tive minhas experiências pessoais com Deus, eu falei, eu preciso pregar essa palavra para outras pessoas. Eu me lembro de um muçulmano, quando um crente bateu na porta da casa dele e disse, eu estou aqui para falar de Jesus. E pregou Jesus para o muçulmano. O muçulmano disse, se isso tudo que você falou fosse verdade, você andava ajoelhado, pregando essa palavra em todo lugar. Ajoelhado, chorando. Amados, nós não sabemos o que late daquilo que nós carregamos. É tão precioso, amados. É tão precioso. É uma pedra preciosa e um vaso de barro. Você é tão precioso, você não faz conta. E a gente fica perdido aí com tantas coisas da nossa vida. Não tem lugar para Jesus, não tem brecha para Jesus, não tem vaga para Jesus. Eu me lembro de um dia que eu cheguei num culto de final de ano e eu fui pregar na igreja. Eu disse, amados, tem uma mulher grávida que está em trabalho de parto, vai ter neném hoje, e ela precisa de uma casa para ficar. Alguém aqui se habilita, alguém aqui oferece sua casa. Quem pode levar essa mulher estranha para dentro da sua casa, para que ela possa ter o bebezinho e ter um lugar para ficar? A igreja ficou em silêncio, um olhou para o outro e ninguém falava nada. Só teve uma pessoa que levantou a mão, que foi a Neide Luziano. Ela disse, ela pode ir para minha casa. Eu estou falando é de Maria, a esposa de José. É dela que eu estou falando. Até hoje, amados, nós não abrimos lugar para que o Salvador entre, para que Ele possa ficar, e muito menos para que Ele possa morar. Aí a gente quer ser tanta coisa e a gente não é nada. Presta atenção, você não é os diplomas que você tem pendurado na parede. Você não é a roupa que você veste, o relógio, as correntes, os ornamentos que você sustenta. Você não é a grife que carrega, você não é o carro que dirige, a mansão onde mora, você não é o condomínio que vive, você não é o dinheiro que tem na conta, o seu fundo de reserva, a sua riqueza. Isso não é nada, isso vai ficar aqui. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos amar a Deus mais que tudo. Aí sim, nós vamos ser libertadores. Aí sim, nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí sim, nós vamos ganhar vidas. Aí sim, nós vamos libertar pessoas. Aí sim, nós vamos ser o que Deus nos chamou para ser, luzeiros neste tempo profético. Você precisa ser incandescente de novo. Você precisa ser incandescente de novo. Feche os olhos. Fala com Deus. Feche os olhos, fala com Deus. Pede para que Ele desperte você para um novo tempo na tua vida. Porque tudo aquilo que você viveu até hoje, pode ser que não tenha sido o reino de Deus até agora. Pode ser que você tenha vivido só a religião. Mas chegou a hora de você entender o propósito de Deus e da tua vida mudar radicalmente, em nome de Jesus. O requei calabarra xalamanassa. O requei calamaná surianda lá nasce. O recaxere malabassarra.
Aleluia. Fala com Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me. O reque calabaha xalabaço. Ô Leise, pode ser, vai. Pode. Rapidinho. Preciso de ti. Pega o tom. Ou se não, pode ir no Usa-me. Vai no Usa-me. Do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Amados, o segredo é a presença. O segredo é a presença. Imagine vocês, quantos de nós não estamos mais habituados com esta presença, com esta glória. E nós precisamos alimentar de novo essa comunhão, este relacionamento, essa intimidade, essa aliança, para que a nossa vida possa estar cheia de Deus, da sua graça e do seu favor. Amém. Bárbara, a pessoa veio para o culto hoje, não pôde vir. Pode vir a Patrícia, a gente ora por ela como sendo a pessoa da casa. Ela é a mãe, né? Oi? Oi? Mãe e esposa. Venha, mãe, por favor, rapidinho, por favor. Não se movam, por favor. Corre que calabaha alabaço. Vem o Alex. Chega aí, Alex. Vem rapidinho. Vem, Paulinho. Oh, minha querida. Fecha os olhinhos, tá? Vamos ficar de pé. Vem, vira para mim aqui. Fecha os olhinhos. Todo mal vai ter que sair da sua casa.
todo mal vai ter que sair do seu filho. Todo mal vai ter que sair daquele lugar. O mais forte, o de cabeça, o manda-chuva, o chefão, o mais forte. Chico, chega aí. Rápido, Chico. Calma, Chico. Calma, Chico. Chico, calma. Quieto. Psst. Vem cá. Aqui. Calma, Chico. Chico é nervoso. Psst. Demônio, você está amarrado. Mão para trás. Pode soltar. Mão para trás. Pode soltar, Chico. Ajoelha. Em nome de Jesus. Ajoelha. Agora. Mão para trás. Ajoelha. Derrotado. Pode deixar, pode. Derrotado. Vamos. Queima com o sangue do Cordeiro. Queima. 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 Ajoelha. Dobra os joelhos perante Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Não é por força nem por violência. É só para não machucar. O que você está fazendo na casa dela? Fala! Solta! 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 Está amarrado. O que você está fazendo lá? Você é um desgraçado. O que você está fazendo lá? Eu vou levar ele, eu vou levar. Não pode, porque ele é de Jesus. Não é. Como é o nome do moço? Como? Fica aí ajoelhado, derrotado em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, nós oramos pelo Júnior e tomamos posse da sua vida, para que ele sirva a Jesus, para que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor. Esse espírito que age na vida dele, trazendo vício, trazendo toda sorte de perturbação, não tem mais lugar. Espírito maligno, você está derrotado nesta casa, neste lar, nesta família. Cadê a esposa? Vem cá. Quieto. 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 Você é um perdido. Vem cá, filha. Feche os olhos. Mais para cá. Você não tem lugar na vida dessa moça. Vem para frente. Feche os olhos. Entra na vida dessa moça, Senhor. Faz uma obra na vida dela. Diga assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Feche os olhos. Uma obra na vida dela. Toca, Jesus. Toca. Todo mal. Sai. Sai. Todos vocês que estão acompanhando essa família por muito tempo, toda sorte de pecado, iniquidade, mão para trás. Toda sorte de pecado, iniquidade e transgressão é quebrado nessa casa, neste lar, nesta família, nessa linhagem, nesta sucessão, nesta geração e nas futuras também. Eu proclamo o senhorio de Cristo e ordeno que todos vocês, estendam as mãos para cá, diga comigo assim: em nome de Jesus, todos vocês
desde o mais fraco até o mais forte, estão amarrados, estão repreendidos, no nome de Jesus. Vocês não têm lugar para continuar na vida dela. Diga: nós te proibimos de voltar. Agora, sai, em nome de Jesus. Deixa ela deitadinha aí. Assim não, põe ela de costas. Aleluia. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus. Sai! Não fica. Estou ordenando em nome de Jesus. Todos vocês, desde o mais fraco até o mais forte, sai! Em nome de Jesus. Com seu sangue, seu poder transformou-me. A Deus toda glória. Pelas bênçãos sem fim. Pelas bênçãos sem fim. Põe ela sentadinha ali, por favor. Levanta ela com jeitinho. Calma. Pode levantar, por favor. Dá a mãozinha aqui. Levanta. Toda tontura, todo mal-estar, toda indisposição, sai dela. Pode sentar ali. Em nome de Jesus. Diga assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga. Amém. Amém. Coloca sua mão no coração. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu sei que antes de buscar nós temos que entregar. Entrega a tua vida. Deixa Deus fazer uma obra linda em você. Deixa Deus te transformar. Chega de pecado. Chega de viver longe de Jesus. Chega de buscar os prazeres deste mundo. E agora, neste momento, creia que o Senhor está te tocando, te curando, te sarando, te libertando e fazendo uma obra linda na sua vida. Abençoa, Jesus. Abençoa esta casa, este lar, esta família. Abençoe todos, Jesus. Abençoe todos. Em nome de Jesus. Diga: eu creio e recebo o meu milagre agora. Aí você sabe qual é a tua necessidade. Coloca diante de Deus. Fala com Ele. 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 Aleluia. Sai dela. Diga: obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito neste lugar.
Amém, Jesus. Não segura, ampara só. Só ampara. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, toca. Toca, Jesus. Toca, toca, toca. Amém. Amém. Todo mal sai. Feche os olhos. Todo mal. Vocês estão muito dispersos. É atrás e preparados aí. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Esse trabalho que foi feito contra a sua vida, e por conta disso ela tirou o útero. Esse mal que foi espiritual feito contra ela não tem mais poder. Todos vocês têm que sair da vida dela. Todas as dores que ela sente, parece que estão enfiando agulhas, e ela sente queimar, arder, latejar, não tem poder. Eu ordeno que a partir de hoje, esse espírito maligno que atormenta ela, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Sai dela! Sai dela! Sai dela, em nome de Jesus. Você perdeu. Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Ela foi comprada por bom preço, pelo sangue do Cordeiro. Você perdeu. Você perdeu. Ela é de Jesus. Todo espírito que traz a perturbação, a confusão mental, você perdeu. Manifesta o mais valente para bater em retirada e ir embora em nome de Jesus. Mão para trás, amarrado em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai! Sai dela! Sai dela! Amém, levanta. Põe ela sentadinha ali, por favor. Não dê água, tá? Lá no lugar, lá, por favor, lá atrás. Isso, por favor. Em nome de Jesus, sai dela! Diga amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, pode sentar, por favor. Antes de irmos embora, vamos entregar nossa oferta ao Senhor. Amém? Não ouvi? Posso ouvir um amém? Que Deus te use cada vez mais para você poder sustentar a obra de Deus e este ministério. Que o Senhor possa te levantar como coluna forte na casa dele.
que você se permita ser usado em todas as áreas. E financeiramente, entendemos que o nosso trabalho não deixa de ser um ministério, porque nós cuidamos da casa de Deus, da obra de Deus, e nós somos aqueles que Deus usa para proclamarmos o seu evangelho neste tempo profético. Pode ficar aqui, filho. O Pix já está em tela, você pode fazer a oferta com a maquininha, você também pode fazer com envelope, é só pedir, nós vamos levar até você, tá bom? Em nome de Jesus. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Queridos, nós temos muito carinho pelo pastor Flávio, ele é um missionário, ele teve um tempo, tem um chiadinho aí, nós temos um carinho muito grande pelo pastor Flávio, ele é um missionário bem atuante, faz um trabalho lindo, agora ele está lá em Goiânia, Goiás. Eu gostaria que viesse aqui só para orar e abençoar as ofertas, um homem de fé, um homem de Deus. Aqui está mais frio do que lá? Você está bem? Que Deus te abençoe muito. Graças e paz, irmãos. Só uma palavra, pastor, rapidinho. Irmãos, é tão bom a gente ver a igreja sendo igreja. Eu não sei se vocês compreendem bem o que eu estou falando, mas assim, eu visito muitas igrejas. Como missionário, a gente roda bastante. E é tão bom a gente ver a igreja sendo igreja, sabe? Na simplicidade, na verdade, na graça pura do Evangelho de Cristo. O reino de Deus chegado entre nós. E eu fico feliz, viu, pastor? E essa igreja tem sempre nos abençoado na oração, na contribuição financeira, e é das poucas que caminham com a gente, das poucas que ainda olham para a obra missionária com bons olhos. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor, pela vida da igreja, sou muito grato a vocês, e estamos para servir. E mais uma vez eu digo, é tão bom a gente ver a igreja sendo igreja, simplesmente igreja, maravilhosamente, poderosamente, como nós vimos aqui, igreja em nome de Jesus. Vocês estão de parabéns. Podemos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, vida plena em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E diante do Senhor estão dízimos e ofertas. Prova, Senhor, da nossa gratidão e reconhecimento de tudo que temos e somos. Vem do Senhor e é para o Senhor. Por isso depositamos diante de Ti, com gratidão no coração. E te pedimos, Pai, ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor a cada dia, a sermos mais livres de todas as coisas que nos prendem. Nos dá, Senhor, muito mais do amor pelo Senhor. E tira-nos, Senhor, o amor pelas coisas desse mundo a cada dia. Essa é a nossa oração a Ti com gratidão, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.
Queridos, lembrem de orar pelo pastor Flávio, pela sua família. Eles fazem um trabalho muito lindo e eles estão assim muito antenados com o campo missionário. Quando ele esteve lá nos Estados Unidos, a nossa igreja abençoava ele quando estava em campo, quando ele voltou também. Ele esteve aqui essa semana, nós demos uma oferta de amor para ele. Então, ore para que Deus possa abençoá-los, para que os projetos que Deus colocou no coração deste homem de Deus, da sua esposa, dos seus filhos se realize, e que Deus faça assim coisas lindas através deles, e que a gente possa ouvir as boas novas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastorzão querido. Leva o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Amém? Diga obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, misericórdia, bondade e amor. Continua manifestando da Sua unção, da Sua glória, do Seu propósito, da Sua presença, em nome de Jesus. Amém. E não sai daqui sem antes dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Tá bom?